Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 24, do verso 27 ao verso 31, que é uma continuação do quinto discurso presente no Evangelho de Mateus, de Jesus, e neste a respeito das últimas coisas, um discurso apocalíptico, onde ele vai responder perguntas que são feitas pelos discípulos no versículo número 3 deste capítulo 24. Ao iniciarmos o verso 27 do nosso estudo de hoje, é importante observarmos a sequência do texto que vem sendo proposto. O verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, é uma continuação do que foi dito no verso 26, um apelo aos discípulos para que não pensem que a vinda do Senhor Jesus, a sua parousia, será secreta. Por exemplo, no verso 26 ele disse: portanto, concluindo o que ele já vem dizendo, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então o texto visa estabelecer aos discípulos ou desconstruir uma ideia de uma vinda secreta de Jesus. Ou seja, esses falsos profetas e falsos messias estarão dizendo que ele viria ou estaria no deserto ou estaria no interior de uma casa. Assim, a sua vinda não teria sido percebida. E aqueles, para participarem dela ou irem até ele, deveriam se conduzir ao deserto ou ao interior da casa. A advertência de Jesus é que esta palavra, este ensino é falso. São falsos profetas e falsos messias que vão tentar convencer os discípulos de que Jesus veio secretamente e está num determinado lugar para o qual eles deveriam se dirigir. Para confirmar e continuar argumentando de que a parousia de Jesus não será secreta, então ele vai dizer: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda. A palavra vinda é a tradução da palavra parousia, que é a palavra no Novo Testamento para descrever a vinda de Jesus. O sentido primário desta palavra significa presença. O sentido por extensão política, religiosa, militar, significa o soberano ou o enviado do soberano que se dirige para visitar uma determinada província ou cidade. Então, se espera a parousia então é a vinda no sentido de presença, aquele que vem para estar. E esta é a palavra que aparece, que vai ser usada no Novo Testamento para a vinda de Jesus. Então ele diz: a parousia não será secreta. Não adiantam dizer que ele veio e está em determinado lugar ou veio sem ninguém perceber. Ele vai dizer: não, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a parousia, a vinda do Filho do Homem. Bem, o elemento que ele está utilizando para descrever essa vinda perceptível, notória a todas as nações, a todos os povos, é o relâmpago. O relâmpago é um elemento muito presente nos cultos da mitologia greco-romana. Está presente nas imagens de Zeus, né, dos gregos, ou Júpiter, dos romanos. E muitos imperadores, ao confeccionar as moedas com as divindades, usavam os raios ou relâmpagos para representar o poder dessas divindades dado ao Império Romano para estabelecer a vontade dos seus deuses. Tanto também o Império Babilônico se utilizava desse símbolo do raio, do relâmpago, como também o Império Romano. Ou seja, no discurso utiliza elementos próprios do Império Romano daqueles dias, do Império dominante naqueles dias, para mostrar que
será um elemento utilizado por Deus para reverter o domínio do império dominante no momento da sua vinda. Assim, o relâmpago, que era símbolo do domínio romano sobre os povos, do domínio das divindades Júpiter, Zeus, sobre os povos, ele agora se torna, para o cristão, um elemento da esperança da vinda de Deus na figura do Filho do Homem, na figura de Jesus, que é o Messias que há de vir. Assim, trabalha-se esses elementos. O Oriente também é um ponto-chave no próprio Evangelho de Mateus. Capítulo 2, verso 1, nos apresenta os magos que vêm do Oriente e são hostilizados e não são acatados pelos judeus quando vêm visitar o menino Jesus que nascera. Também no capítulo 8, verso 11, quando Jesus fala do banquete messiânico, ele então também fala que virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Então o Oriente já apareceu na figura dos magos e na figura daqueles que vêm do banquete messiânico, para o banquete messiânico, e agora também o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, a sua origem, o Oriente, como também nas profecias do Antigo Testamento se esperava aquele que vem por parte do Senhor. O verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, é um verso bastante enigmático. Há muitas interpretações possíveis. Eu quero trazer apenas uma delas, que vai também utilizar os elementos do poder imperial nos dias de Jesus, que é o poder do Império Romano, em que o termo, traduzido aqui na Revista Atualizada Almeida que eu estou utilizando como abutres, também pode ser águias. No fim, tem o sentido de uma ave de rapina. Esse é o sentido primário e fundamental, ave de rapina. E aí pode ser aquelas que têm essa característica. O tradutor optou por abutre. Então, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É importante observar que é uma palavra para destacar o efeito da vinda de Jesus sobre o poder dos impérios que dominam naquele momento. Ou seja, eles serão derrotados. Observe que o verso não diz que os abutres plainam sobre os cadáveres, que era uma cena comum após uma batalha, em que os corpos no campo de batalha eram muitas vezes devorados pelos abutres e que sobrevoavam, como hábito, por exemplo, dos abutres, sobrevoavam os cadáveres para então descer e comê-los. No entanto, aqui não apresenta para nós essa imagem de abutres ou águias plainando sobre os cadáveres. Ele vai usar o verbo reunir, ajuntar. Ou seja, onde estiver o cadáver, aí estarão reunidos ou estarão ajuntados os abutres ou águias. Como símbolos do império dominante, significa dizer que eles estarão então reunidos entre os cadáveres ou com os cadáveres. É uma forma de dizer sobre a vitória do Filho do Homem, a vitória de Jesus na sua parousia sobre o império dos homens, o império dominante nesses dias da sua vinda, que será derrotado e então estabelecido o reino de Deus. Essa é uma das possibilidades interpretativas desse verso 28, que abutres ou águias, aves de rapina no sentido primário, tem o símbolo do império dominante que será derrotado e por isso se estará reunido com ou reunido entre os cadáveres. O verso 29 continua dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias. A tribulação é o quinto sinal demonstrado nos versos anteriores, a partir do verso 15, em que os discípulos passariam por essa tribulação, por essa angústia. O texto claramente mostra Jesus falando aos seus discípulos
e dizendo a esses seus discípulos que eles passariam por essas dificuldades e alertando eles, pedindo que eles orem para que essas coisas não aconteçam no inverno ou no sábado, aconselhando eles a fugirem da cidade. Ou seja, todos esses conselhos que são dados nos versos anteriores a respeito dessa grande tribulação que viria ou virá, está sendo dirigido aos discípulos. A gente não pode perder esse foco na leitura. Ou seja, quando a gente lê um texto, a gente precisa estar atento a essas questões. O texto é dirigido aos discípulos. Os discípulos fazem as perguntas lá no início do capítulo 24. E então Jesus começa a responder a estes discípulos que fazem a pergunta, dizendo o que eles devem fazer, como eles devem se preparar, como serão os eventos pelas quais eles desejam saber. Isso é muito importante para a gente não extrair o interlocutor do texto e colocar um outro interlocutor que não está no texto e que, para nossa conveniência, nós trazemos de fora do texto para encaixar com crenças pré-estabelecidas ou teorias construídas ao longo dos séculos. O que a gente precisa fazer é interpretar o texto e seguir o texto. Esse é o nosso propósito. O vídeo tem como objetivo comentar o Evangelho de Mateus. A playlist está sendo formada sobre o comentário do Evangelho de Mateus. E nesse vídeo estou comentando sobre o trecho que estou lendo. Não estou comentando sobre doutrinas ou teorias inventadas ao longo dos séculos. Estou comentando sobre o que está escrito aqui. E seguindo o que está escrito aqui, o texto se dirige aos discípulos. E é a eles que está sendo dito essas palavras. Eles nos dias de Jesus e eles ao longo dos séculos, pois os discípulos de Jesus também somos nós hoje presentes e ativos no anúncio do seu evangelho. Não existe dois evangelhos, um evangelho só. Não existe um evangelho, o evangelho do reino de Deus é o evangelho que sempre foi pregado por Jesus. Não existe um outro, né? Então, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, que já foi apontada, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. São imagens já utilizadas no Antigo Testamento pelos profetas para indicar o grande e terrível dia do Senhor. Posso sugerir que você leia, entre tantos, vou sugerir apenas duas passagens, Isaías capítulo 13, verso 10 e Isaías capítulo 34, verso 4, onde a gente encontra o profeta falando, usando essa imagem, esses símbolos, essa linguagem para descrever o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Ou seja, então, seguidas aquelas tribulações indicadas, agora há uma manifestação da natureza e então se sucede o dia do Senhor. Ou seja, também esses elementos, sol, lua e poderes do firmamento, também têm um sentido de indicar o poder de Deus sobre o império dominante naqueles dias, por exemplo. O Império Romano cria, na cultura romana, na mitologia grega, eles atribuíam aos astros celestes como sendo divindades. O Sol, uma divindade, o Hélio, a Lua, isso na mitologia grega. Lua, Selene, ou seja, então são divindades cridas tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana. Ao dizer que esses astros, o Sol se escurecerá, a Lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, mostra-se também o poder de Deus sobre a criação, sobre esses astros, que eram considerados divindades pelos gregos e romanos. No entanto, está sendo dito que Jesus é maior que eles. Eles então se calam ou eles perdem o seu poder diante da vinda do Senhor. É uma forma também de dizer sobre a supremacia de Deus, a supremacia de Jesus
sobre as divindades representadas pelo Sol, Lua e estrelas, cridas pelos romanos desta época e pelos gregos também nas suas mitologias, tanto grega quanto romana. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Enfim, a resposta à pergunta dos discípulos no verso 3 é respondida aqui. Qual será o sinal da tua vinda? Está lá no verso 3 do capítulo 24. Uma das 3 perguntas que são feitas pelos discípulos. Qual será o sinal da tua vinda? Então ele vem dizendo que alguns sinais precederiam a sua vinda. Mas esses sinais que precederiam a sua vinda não era a vinda propriamente dita. Era o princípio das dores, era o início do processo. Mas não eram sinais da sua própria vinda. Agora sim, ele vai indicar o sinal da sua vinda. E o sinal da sua vinda é o próprio Jesus vindo, como está dito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É o próprio Filho do Homem que é o sinal. A expressão Filho do Homem e a imagem da vinda do Filho do Homem está tomada de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, que fala da vinda do Filho do Homem rodeado pelos seus anjos para estabelecer o governo de Deus sobre o último império a ser derrotado. Assim, o sinal perguntado pelos discípulos é o próprio Jesus, não é um outro elemento. É o próprio Jesus, o próprio Filho do Homem, é esse sinal. E este sinal será visto por todos os povos. Ou seja, a pregação falsa que ele indicou nos versos anteriores, da vinda secreta de um Messias que estaria no deserto ou estaria no interior da casa, é desconstruída aqui de forma completa, cabal, ao se dizer que todos os povos verão a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua parousia, a sua vinda. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, como está lá em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, com poder e muita glória. Ele não entra no detalhe sobre a questão do lamento. Os povos se lamentarão. A gente não tem como perceber no texto se esse lamento indicaria uma conversão, um arrependimento ou um temor a respeito do juízo que sofrerão. Então, não há como estabelecer aqui se esse lamento é positivo, no sentido de arrependimento, ou se é um lamento no sentido negativo, no sentido de que seria o temor diante do juízo que será estabelecido. Não fica claro no texto a que se refere esse lamento, qual é o desenrolar desse lamento. O verso 31, então, finaliza esse nosso trecho apontando para a salvação, então, propriamente dita. E ele enviará os seus anjos, e vemos aí os anjos como cooperadores de Jesus na sua vinda. Isso já está indicado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, na explicação da parábola do joio e do trigo, está lá indicado isso. Também mais adiante, no mesmo capítulo 13, que é o discurso parabólico, contendo 7 parábolas, na última parábola das redes, também na sua explicação, aparecem os anjos como selecionando entre justos e injustos aqueles que participarão do governo de Deus. E assim no verso 31, ele diz, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. A trombeta era utilizada para vários sentidos, vários apontamentos, seja chamar a batalha, encerramento da batalha e a consagração de um rei, de um sacerdote, ou seja, havia vários propósitos para o tocar a trombeta. Aqui especificamente a gente pode perceber, porque não apenas aqui está indicado isso, em Isaías 27, verso 13 também indica esse sentido, da vinda do Senhor sendo proclamada pelo toque da trombeta.
Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, também fala do toque da trombeta como sinal da sua vinda. E então, a trombeta se torna aqui, nesse texto apocalíptico, tanto de Paulo, lá em Isaías também, e aqui em Mateus, e nos sinóticos, como o símbolo da vinda do Senhor. Ou seja, então, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ao toque da trombeta, né, e ao toque da trombeta, os anjos são enviados, os quais reunirão os escolhidos, ou seja, ajuntarão os seus discípulos, os seus escolhidos, dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da Terra, né? Se entende a Terra nesse momento da história como quadrada, né? Então tendo ali os quatro cantos para indicar toda a plenitude da Terra. É uma imagem, uma construção para que o leitor da época, o ouvinte, entendesse que estava se referindo a toda a Terra. Os quatro cantos era uma forma de expressar a totalidade da Terra, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, assim ele responde à pergunta que foi feita a respeito da destruição, né, do templo, da questão também relacionada à sua vinda, o sinal da sua vinda e o sinal dessas novas coisas, como já está indicado no capítulo 24, né? Quando sucederão estas coisas, a destruição do templo indicada anteriormente por Jesus, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, desse sistema perverso vigente, quando ele será consumado, quando ele terminará. Ou seja, então, responde-se a essas três perguntas ao longo do texto, que se estende até o verso 31 que nós chegamos. Mas o discurso apocalíptico continua ainda a partir do verso 32, onde ele vai abordar outras questões importantes com respeito à vigilância, a estar aguardando, estar atento, porque diante da demora pode ser que muitos desanimem e parem de acreditar que ele virá. Então, os versos 32 que seguem-se vão trabalhar algumas parábolas, todas têm o mesmo sentido final, que é alertar a respeito da vigilância. Os discípulos, a igreja precisa estar vigilante para aguardar a vinda parousia de Jesus. Não é difícil perceber que o texto se dirige à igreja, aos discípulos, e apela para esta manter-se vigilante. Como dizer, não faz sentido você ler um texto como esse, principalmente um discurso, né, em que você vai fazer seleção de partes para a igreja, partes não é. Isso não faz sentido do ponto de vista da leitura de texto. A gente não pode ir por esse caminho, fica absurdo, né? O texto se dirige a um interlocutor X do início ao fim, e a gente precisa respeitar isso, e ao ler o texto dirigindo-se aos discípulos. Nós somos discípulos, então o texto também fala para nós. Um abraço.